Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo. Amém? Glória a Deus. Se você já vem acompanhando assim as minhas pregações ultimamente, eu tenho me aventurado a pregar no livro de Neemias. E hoje nós vamos dar continuidade a esse livro, possivelmente em um texto que você nunca viu uma pregação nele. Neemias capítulo 3. Nós vamos ler todo esse verso, por isso que eu não vou pedir todo o capítulo, por isso que eu não vou pedir que você se levante, porque são 32 versos. Quando eu terminar, está na hora de ser ministrada a ceia do Senhor. Não é verdade? Por isso eu vou pedir a você que fique sentado e nós vamos meditar um pouco nesse texto. E vou lhe dizer que é desafiador. Vamos lá? Neemias capítulo 3 diz o seguinte: Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Ananel. Ao lado dele, trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles, Zacu, filho de Iri. Os filhos de Asenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões dos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Verso 4. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós, e ao lado destes, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesesabel. Ao lado destes, Zadok, filho de Baaná, fez os reparos. Verso 5. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Bezodias, repararam o portão velho, colocaram as vigas e os portões dos seus lugares, com os seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meronotita, homens de Gedeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado dele, Ananias, um dos perfumistas. Eles os restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado destes, trabalhou Refaías, filho de governador de metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente da sua casa, e ao seu lado, Atuis, filho de Asabneias, fez os reparos. Malquias, filhos de Arim, e Assub, filho de Paate Moabe, repararam o trecho seguinte e a torre dos fornos. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém, ele e as suas filhas. Verso 13. Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles os reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. Verso 15. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuque, governador de metade do distrito de Bet-Zur, até em frente dos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos, Bavai, filho de Enedab, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezer, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho em frente da subida para a casa das armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias,
filho de Cós, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez os reparos foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois Benjamim e Assube fizeram os reparos em frente da sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadab, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina. Pelau, filho de Uzai, reparou em frente da esquina e da torre que sai do palácio real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Paróis, e os servos do templo que moravam em Ofel, fizeram os reparos até em frente ao portão das águas, na direção do leste e até a torre alta. Depois, os tecoítas repararam outro trecho, em frente da torre grande e alta, e até a muralha de Ofel. Para cima do portão dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente da sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer, reparou em frente da sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele, Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois dele, Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente de sua residência. Depois dele, Malquias, filho de um ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo e dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. Verso 32, e a gente encerra. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Vamos orar? Pai, aqui está a tua palavra, que nessa noite, pela tua infinita graça e bondade, tu possa falar ao coração da tua igreja. Fala ao nosso coração, Senhor. Nesse texto, tão desconhecido por muitos talvez, faz com que haja graça sobre a minha vida e que eu possa, da maneira mais fiel e mais bíblica possível, Senhor, entregar essa mensagem nessa noite para a glória do teu nome. Assim eu te oro e te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Amém. Amém. Talvez você esteja aqui e você não seja familiarizado com a história de Neemias. Eu vou tentar lhe situar um pouquinho. O capítulo 1 de Neemias é exatamente o capítulo onde ele recebe a chamada de Deus na sua vida. Neemias era judeu, contudo, muito provavelmente ele não nasceu em Jerusalém. Ele nasceu no cativeiro babilônico. E era um copeiro do governo persa. E ele escuta de um dos seus irmãos, possivelmente um irmão biológico, chamado Anani, que Jerusalém está em ruínas, as portas queimadas. Após ouvir isso, ele se sente chamado por Deus para ir até Jerusalém. Detalhe, a viagem durava algo em torno de 4 meses. Mas ele era copeiro do rei. E no capítulo 1, do verso 5 ao verso 11, a gente pode ver Neemias orando a Deus para que Deus mova o coração de Artaxerxes, rei da Pérsia, para que ele possa ir até Jerusalém, reconstruir seus muros. No capítulo 2, do verso 1 ao 11, a gente pode ver a resposta da oração de Neemias de forma positiva. Ele recebe do rei ordem, permissão, melhor dizendo, para que ele vá até Jerusalém e possa reconstruir a cidade dos seus pais. E ele assim o faz. Do verso 11 até o verso 20, do capítulo 2, narra exatamente a chegada de Neemias em Jerusalém. Ele diz o seguinte, que não tinha onde colocar o pé. Ele tinha apenas um animal que ele montava e não tinha onde colocar o pé de tanto monturo que existia em Jerusalém. E 2 coisas no capítulo 2, vou chamar a sua atenção para isso. Verso 17 e 18, fala ao meu coração. Verso 17, ele diz o seguinte, então eu lhes disse, ele falando ao povo de Jerusalém, vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo? Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Ele encontra Jerusalém dessa maneira. E o que ele escuta do povo,
depois dele fazer esse apelo ao povo de Jerusalém. O verso 18 nos esclarece. Vamos ler do capítulo 2? E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram, olha o povo falando com ele agora: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Dito isso, a gente vai para o nosso texto nessa noite. Eu, sinceramente falando, eu não sei qual é a sensação que você tem quando chega no capítulo 3 que nós acabamos de ler, de Neemias. Você pode ter duas reações. Primeiro, ou duas sensações. Dizer o seguinte: eu não sou nenhum engenheiro civil para ser preso a toda essa lista de nomes, a todo esse detalhe. Que tanto nome é esse, pastor? E eu acho que esse capítulo 3 deveria estar no apêndice desse livro. É muito nome. E talvez a sua reação seja o seguinte: eu vou pular esse capítulo 3. Eu vou para o capítulo 4. Ele é mais interessante. Porque o capítulo 3 tem muito nome, muito nome. Eu não vou ficar com essa lista, não. É uma lista chata. Eu não vou ler. Talvez essa seja a sua sensação. Mas eu lhe convido nessa noite a ter a segunda reação. A sua reação pode ser outra, de pular esse capítulo 3, e é nisso que eu me proponho a fazer com você nessa noite. Que reação você deve ter? Eu lhe convido nessa noite para olhar esse capítulo 3 com o colírio nos olhos. Eu lhe convido nessa noite para olhar o capítulo 3 com ouvidos atentos. Eu lhe convido nessa noite para enxergar esse capítulo 3 com o coração quebrantado. Quando você chega nele, nesse capítulo de número 3, se você tiver verdadeiramente os olhos espirituais, você vai perceber que quando você entra no capítulo 3, você está num canteiro de obras. Aqui no capítulo 3, nós estamos num canteiro de obras. Depois do apelo de Neemias, verso 18 do capítulo 2, que nós acabamos de ler, nós aqui no capítulo 3, nós já nos deparamos com sacerdotes, com perfumistas, com ourives, com mercadores, homens de mãos finas, homens que não tinham a mão calejada. E se você tem os olhos espirituais, quando você chega no capítulo 3, você não vai olhar simplesmente para esses nomes, não que eles não sejam importantes, mas você começa a ouvir pela fé o som da serra manual cortando as vigas. Você pode ouvir as picaretas batendo nas pedras, as colheres de pedreiro na mão, o povo de Deus pegando no pesado e começando a fazer a obra de Deus, e a obra de Deus começando a ser feita. Quando nós olhamos dessa maneira, nossa visão sobre o capítulo 3 é outra. E é exatamente dessa maneira que eu quero que você enxergue esse capítulo 3. Queridos, eu não sei o que precisa ser restaurado em você. Em Jerusalém era um muro. Eu não sei o que precisa ser restaurado em você. Talvez sua vida com Deus. Talvez sua família. Quem sabe seu ministério. Quem sabe seu casamento. Quem sabe sua comunhão com a família. Quem sabe sua comunhão com Deus. Hoje é o culto propício para isso. Eu não sei o que precisa ser restaurado na sua vida. Mas eu gostaria de, antes de tudo, lhe dar um conselho inicial aqui nessa noite. Muitos, mas muita gente mesmo, viram a desolação de Jerusalém. Viram que os muros estavam caídos. Até se incomodaram. Teve gente até que chorou por causa disso. Mas só Neemias reconstruiu. Só Neemias soube recrutar, levantar pessoas para reconstruir esse muro. E eu lhe faço uma pergunta e vou responder. Por quê? Vou lhe dizer por quê. Porque não basta apenas você lamentar seu estado espiritual, a falência do seu casamento,
a falta de comunhão na sua família, a falta de paz que você tem no seu coração, não adianta apenas você lamentar o caos em que você se encontre. É preciso que você coloque essa restauração como alvo supremo da sua vida. Neemias colocou a reconstrução daqueles muros como alvo supremo da vida dele. Primeira lição para nós. Segunda, você tem que concordar comigo que esse capítulo de número 3, ele é um vislumbre da igreja do Antigo Testamento, da igreja, entre aspas, em ação. E eu vou lhe dizer por duas razões que eu penso dessa maneira. Primeiro, ele é um capítulo empolgante. Por quê? Porque nele nós vemos um exemplo do que a igreja pode ser. No capítulo 3 a gente vê uma força poderosa, uma força unida, que se esforça para realizar grandes coisas para Deus, e que de fato as realiza. Todo esse povo começou o muro, e em 52 dias eles terminaram. Não ficou pelo caminho, não ficou pela metade. Eles começaram bem e terminaram bem, porque como foi dito, como nos é dito aqui muitas vezes, é muito fácil começar bem. Tanta gente começa bem, mas como muita gente não termina bem. Então ele é empolgante por isso. Outra coisa, ele é sugestivo. O capítulo que nós acabamos de ler, ele é, sem sombra de dúvidas, um incentivo para aprendermos com o exemplo mostrado aqui e nos ocuparmos igualmente com o cumprimento do chamado de Deus para cada um de nós que aqui estamos. Se você é cristão, você tem um chamado. Se você é um cristão e não se sente chamado, você é um campo missionário. Você ainda precisa ser alcançado. Esse capítulo ele nos chama a isso. Mas há algumas expressões aqui, nesse capítulo 3, que muito me chamou a atenção. Quais? Por diversas vezes nesse capítulo a gente escuta a seguinte expressão, ou expressão sinônima: ao lado dele, ao seu lado, depois dele. Isso é repetido muitas vezes em todo o capítulo 3. E o que é que eu aprendo aqui? É que esse homem de Deus chamado Neemias, ele teve a capacidade de colocar e nomear as pessoas certas para os lugares certos. Ele, como um líder, ele sabia exatamente onde cada pessoa devia estar. Ele sabia exatamente o que cada pessoa devia fazer e onde cada um devia trabalhar. E aí eu faço uma pergunta para você aqui nessa noite. Quem está ao seu lado? Quem agrega valores a você? Quem são seus conselheiros? Quem ora com você? Quem sai com você para lanchar? Quem são as pessoas que você recebe na sua casa? Enfim, que livros você lê? Você escuta quem pregando? Quem está ao seu lado? Ao lado de Rony, ao lado de Jamerson, ao lado de Leandro, ao lado de Patrícia, ao seu lado, Anderson. Quem é que se encontra? A pessoa certa? Por que eu estou lhe fazendo essa pergunta? Isso não é irrelevante. Pelo contrário, as coisas citadas por mim agora há pouco, elas não são irrelevantes. Por quê? Vou lhe dar a resposta. Quem quer lhe ajudar vai, com certeza, encontrar em você, ou despertar em você, a sua utilidade no reino de Deus. Os seus amigos, as pessoas que somam de forma positiva na sua vida, vai encontrar em você uma forma de você ser útil na igreja. Vai despertar isso em você. Isso me chamou muito a atenção, meu querido. Porque quem lhe ama, lhe aproxima de Cristo. Quem lhe ama, traz você para somar junto com a igreja. São as pessoas que lhe amam. As que estão do seu lado de forma correta. Eu vou lhe lembrar de uma coisa aqui, ou pelo menos, talvez você não sabe dessa informação. Neemias tinha 41 grupos sobre o seu comando na construção desse muro.
na reconstrução desse muro. E um trabalhava em prol do outro, ao lado dele, ao seu lado, depois dele. 41 grupos, irmãos, não havia briga. Até então. Não havia disputas. Não havia até então ciúmes. Não tinha disse-me-disse. E você me perguntaria, por quê? Porque eles eram perfeitos, pastor? Não. Porque cada um estava contente com a sua tarefa. Cada um aqui, irmãos, não buscava glória pessoal. Um trabalhava em prol do outro. Essa expressão ao lado de, depois dele, ou ao seu lado, elas são importantes demais. Nos diz algo muito importante também no sentido seguinte: tudo na vida gera em torno de relacionamento. Nós somos um rebanho. Nós temos que nos relacionar. E enquanto nós executamos as nossas tarefas, relacionamentos são construídos. Eles estavam um ao lado do outro. E isso gerou naqueles 41 grupos relacionamentos. Meu irmão, se a gente só se concentrar na tarefa e não nos relacionamentos, nós podemos ter um serviço de má qualidade. Nós podemos prestar um desserviço na igreja. Ou baixo compromisso. Deixa eu calado. Vá para o verso 1. Eu não vou ler. Pode ficar tranquilo, que eu não vou pregar os 32 versos. Tá certo? Vou só pedir para você vá para o verso 1. Do capítulo 3, eu vou reler ele. Tá bom? Olha o que diz o texto. Então, o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com os seus irmãos, os sacerdotes, e reconstruíram o portão das ovelhas. Eles o consagraram, colocaram os portões do seu lugar e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Ananel. Meus irmãos, aqui está um sumo sacerdote, juntamente com os seus colegas, arregaçando as mangas. Esses homens pegaram as ferramentas. Esses homens pegaram as colheres de pedreiro, as pás, as picaretas. Não era a sua função fazer isso. Um sacerdote, a função de um sacerdote era orar pelo povo, ensinar o povo a palavra de Deus. Essa era a função deles, irmãos. Ele não tinha função de reconstruir nada, mas o momento exigia que eles fizessem isso. Eles estavam diante de uma grande necessidade. Talvez seja vital o que eu vou dizer aqui para você. Você precisa ter cheiro de rebanho. Você precisa ter cheiro de ovelha. Você precisa saber qual é a necessidade de seu irmão. Você precisa se envolver com as coisas dessa igreja. Ah, pastor, é porque meu nível, não estou dizendo, meu nível é superior. Ei, o evangelho nos coloca num só nível. Talvez seja necessário que a gente desça do sapato, desça do salto alto, desça do trono. E entendamos isso aqui. É necessário que muitos de nós, talvez, a gente tem que descer do pedestal e começar a ter cheiro de ovelha, a entender quais são as necessidades uns dos outros. Eliasibe entendeu isso, o sumo sacerdote. Agora uma coisa me chama a atenção aqui no capítulo 3. Eu não vejo nenhum indício que esses homens tenham sido bajulados ou intimidados por Neemias para realizar a tarefa. Não. Neemias não os puxou, Neemias não os obrigou, Neemias apenas mostrou a necessidade que Jerusalém estava necessitando naquele momento. Esses homens realizaram, eles se envolveram no trabalho de maneira voluntária e alegre, pela causa do reino e para a glória de Deus. Foi para isso que Deus lhe chamou. Foi para isso que Deus me chamou. Né? Meus irmãos, olhe para o verso de número 10. Por gentileza. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumafe, fez os reparos em frente da sua casa. E ao seu lado, Atuz, filho de Asabneias, fez os reparos. Vá para o verso de número 23, por gentileza.
O texto diz assim no verso 23. Depois Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente de sua casa. Depois deles Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. O que eu quero destacar aqui? Se você prestou atenção no verso 1, os sacerdotes, eles eram responsáveis por uma área em frente do templo, onde eles ministravam. Esses dois textos que nós acabamos de ler aqui, a gente vê pessoas, judeus, levantando os muros em frente à sua casa. O que é que eu aprendo aqui nesse texto com Neemias? Neemias era alguém que sabia otimizar os recursos humanos. Ele colocava os trabalhadores, quando possível, trabalhando junto à sua casa, para que não se perdesse tempo com translado, com refeição. E mais, eles estavam trabalhando em frente às suas casas, estavam prontos para defender a família deles em caso de ataques. Assim diminuía neles a ansiedade. Queridos, o que é que eu aprendo aqui, irmãos? Quando ele colocou pessoas para restaurarem os muros em frente à casa de cada um. O que é que eu aprendo? Com certeza, ao reconstruir os muros em frente às suas casas, isso garantia para aqueles homens qualidade e comprometimento. Uma construção bem feita dava mais segurança à família deles. Quando eles estavam trabalhando na reconstrução dos muros, em frente à casa de cada um, eles iam fazendo da melhor maneira que eles podiam. Veja que como Neemias era estratégico. E uma coisa me chamou muito a atenção aqui. O interesse pessoal pode ser um forte motivador, especialmente quando o objetivo é o interesse coletivo. Por trás da responsabilidade coletiva daquelas pessoas, estavam a consciência de que eles eram uma família. Meu irmão, eu não sei como você se encontra-se na nossa igreja hoje. Quem sabe um peixe fora d'água. Quem sabe você não se encontre como parte desse rebanho. Eu gostaria de lhe lembrar algo aqui nessa noite. Nós somos uma família. Você precisa entender isso. E você precisa envolver sua família nisso. Os demais arraiais evangélicos, assim como a igreja OBPC no Médici, nós somos uma família. Bote isso no seu coração. Portanto, conselho a vocês que estão aqui nessa noite. Conheçam as nossas salinhas. Pais e mães que estão aqui nessa noite, vão conhecer as nossas salinhas. Digam a seus filhos, a seus netos, as crianças que você convida, a importância dessas salinhas. Vá com elas lá. Sabe por quê? Porque talvez seja uma oportunidade que seus filhos, que seus netos, que seus sobrinhos, que as crianças que você conhece terão de conhecer o Senhor Jesus. São lá que eles são ministrados. Conheça as salinhas. Porque são lá onde as suas crianças, pai e mãe que está aqui nessa noite, têm encontros com as Escrituras. Veja o interesse pessoal. Como o interesse pessoal, irmãos, deve gerar motivação no nosso coração. Eles estavam diante das casas deles, reconstruindo aqueles muros, e eles colocavam a melhor argamassa. Eles colocavam a melhor pedra. Ele fazia o muro no melhor prumo, da melhor maneira que fazia, que podia. Por quê? Porque ele sabia que aquilo era vital para a família deles. Pai e mãe que está aqui, você presta um desserviço à sua família quando não traz seus filhos para a EBD. Marido sacerdote do lar, que não leva a esposa a orar, a ler a Bíblia, a vir para a igreja com você, é uma vergonha para você. Você está edificando o que dentro da sua casa? Você está liderando quem dentro da sua casa? Quem é o sacerdote da sua casa? Qual o interesse que você tem por sua família? Um passeio no shopping no domingo de manhã é mais importante para você do que um EBD? Repense seus valores cristãos.
Neemias entendia isso. Vocês que estão aqui e congregam conosco, vocês que estão nos visitando, conheçam nosso pequeno seminário. Venham fazer uma aula conosco. Eu estou lhe convidando. Se envolva. Quais são as disciplinas? Quais são os professores? Como é nossas instalações? Quem sabe você não vai fazer um curso, mas se torna um intercessor. Terceiro, conheça, antes de vir nos visitar, antes de você querer congregar na OBPC do Médici, conheça a nossa confissão de fé. O que é que a igreja que você está visitando hoje, ou que você congrega, o que é que ela crê? Por que eu estou dizendo isso? Porque abra seus ouvidos, pais que estão aqui, homens casados que estão aqui, mulheres que são chefes de família que estão aqui, abram seus ouvidos. Você não pode levar sua família para uma comunidade que não lhe dá segurança doutrinária. Paremos de brincar com o evangelho. Neemias colocou as pessoas, certo? Eles estavam construindo um muro. É a vida da minha família que estava em jogo. Eles construíam dessa maneira. É assim que a gente deve se comportar. Ô irmãos, quem sabe você tem condições para adotar um jovem, a enviá-lo ao seminário. Quem sabe que nessa noite que eu estou pregando isso aqui, você não vai ser parceiro no ministério de algum jovem daqui, que sonha tanto em fazer um curso de teologia, mas não tem condição. É o evangelho que está em jogo. É a sã doutrina que está precisando, está clamando urgentemente por pregadores. E quem sabe você é um instrumento que possa ajudar esse pregador a desenvolver o seu ministério. Você precisa se envolver. Você precisa ser útil. Você tem que entender, irmãos, que você é servo. Se Jesus é o nosso maior modelo, e se você quer ser como Ele é, lembre-se das palavras dele em Lucas 22, 27. Ele disse o seguinte: no meio de vós, eu sou como quem serve. No meio de vós, eu sou como quem serve. A citação não é minha, eu não sei quem é o autor, mas eu achei muito interessante. Um certo comentarista, ele disse o seguinte, que toda frente da igreja deveria ter esse anúncio. Presta atenção na minha leitura, por gentileza. Ele defende o seguinte, que em toda igreja deveria colocar esse anúncio na porta da frente. Vou ler o anúncio para você. Procura-se, 2 pontos, voluntários talentosos para serviço difícil na igreja. A motivação deve ser disposição para servir ao Senhor, independentemente do custo ou dificuldade. Os voluntários devem ter o desejo de considerar os outros melhores do que eles mesmos. Às vezes, o serviço custará desânimo, e os voluntários devem estar dispostos a enfrentar longas horas, e pouco ou nenhum reconhecimento, exceto o de Deus. E ele termina dizendo o seguinte: resmungões e chorões não precisam se candidatar. Verso 12. Vá para ele. Estou já terminando, amém? Diga amém, pelo amor de Deus. Verso 12. Vamos ler o verso 12? Irmãos, olha o que diz o verso 12. Ao lado dele, quem fez os reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele quem? Ele quem? Ele e as suas filhas. Um rápido aparecimento é descrito aqui, porém muito importante. Isso me chamou a atenção demais, irmãos. Um pai que ensinou e que disponibilizou suas filhas para trabalharem na obra de Deus. E como essas moças foram trabalhar? Qualquer mulher, pode pegar na mão aí de qualquer mulher que está aqui.
quando você passar a mão na mãozinha dela, cheira a creme Nivea. É ou não é? Eu sei que tem um melhor, mas lá em casa só tem esse, né? Um creme da Boticária. Tudo bem lisinho. Mulher não gosta de calo nas mãos. Principalmente se for jovem. É verdade ou é mentira? Aí chega um pai e coloca as suas filhas, não sei se 2, não sei se 3, não sei se 4, para trabalhar de servente de pedreiro. Você botava a sua? Não nasceu para isso, pastor. Que coisa surpreendente. O que é que eu aprendo com esse pai aqui, Salum? Ele botou as filhas dele para pegar em tábuas, para carregar pedras. Um trabalho duro para mulheres da época e até hoje é. O que é que eu aprendo aqui? Nós estamos aqui diante de um pai, preparando as filhas para a vida. Um pai preocupado com a vida das filhas. Com esse gesto aqui, esse pai Salum estava dizendo a elas que na agenda da vida delas tem que existir espaço para as coisas de Deus. Esse pai estava ensinando às suas filhas que as suas filhas deveriam se envolver com igreja, com obra de Deus. Como isso me chamou a atenção, meu querido, e como isso é importante para nós. Eu vou lhe chamar por gentileza, para dar um saltinho no verso 20 do capítulo 2. Vá para ele então. Olha o que o texto nos diz. Então lhe respondi, Neemias falando com Sanbalate, com Tobias, né? Sobre a obra de Deus. Ele diz o seguinte no verso 20. Então lhe respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Porque eu citei esse texto e lhe levei aqui? Porque isso pode parecer arrogância, mas não, era a verdade. Jerusalém pertencia ao povo de Deus, um povo ao qual esses homens não faziam parte. Aqui, meus queridos, não é um espírito de exclusivismo, mas de distinção. O que Neemias estava dizendo a esses homens era o seguinte, que só se envolve com as coisas de Deus com prazer quem é salvo. E quando esse pai toma essa atitude aqui, o que era que ele estava dizendo às filhas dele? Que a base da família deles, a distinção da família deles, era a natureza santa de Deus, a quem as suas filhas e a quem os seus filhos devem se assemelhar. Olha, irmãos, pais e mães que estão aqui nessa noite, um conselhinho para você aqui. Nossos filhos têm que ser criados com valores cristãos. E valores cristãos não se negocia. Está aqui um pai preocupado com o futuro das filhas dele, dizendo para as filhas deles, minha filha, se envolva com as coisas de Deus. Pode ser difícil, como carregar pedra. Pode ser duro, como serrar uma viga. Mas você tem que fazer o que Deus exige. Irmão, crente casa com crente. Filho de crente namora com crente. Nossos filhos têm que entender isso. Enquanto estiver debaixo do seu teto, a autoridade é sua.
Esse homem estava ensinando isso às filhas dele. Nós somos um povo distinto, né? Os pagãos, Sambalate, Tobias, eles não têm participação nessa obra, mas vocês têm. Então vocês têm que viver o que Deus tem para a gente. Isso me chamou a atenção demais. Pais e mães que estão aqui, nós temos preparado nossos filhos para a vida? Nós não preparamos filhos para o mundo, nós preparamos filhos para a vida. E repito, valores cristãos não se negociam. Verso 5 e verso 27, do texto que nós estamos meditando. Olha o que diz o verso 5. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas, mas os seus nobres não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Verso 27. Depois os tecoitas repararam outro trecho, em frente da torre grande e alta, e até a muralha de Ofel. Interessante. Esse povo, os tecoitas, lembra alguém para você? Quando eu estava meditando, eu lembrei, sabe de quem? De um homem que veio de Tecoa, o profeta Amós, né? Amós era de Tecoa. Interessante que eles se envolveram no trabalho, o verso 27. Porém, uma parte deles, os nobres, não quiseram se envolver. Deixa eu lhe dar um conselho aqui. Não seja menino, não seja alienado, nunca seja um lunático dentro da igreja. Não. Em que sentido? Você nunca terá unanimidade. Não importa o quão íntegro você seja. Não importa se Deus lhe levantou ou não. Nunca você terá unanimidade. Interessante que entre esse povo, os tecoitas, levantam a classe dos nobres, que diziam mais ou menos o seguinte: quem Neemias pensa que é? Para que a gente se sujeite a eles. Em outras palavras, eram pessoas descontentes com liderança. Não foi dito aqui pela manhã, eu me choquei com o que foi dito aqui pela manhã. Depois que eu passei na peneira, quem é salvo, eu digo, meu amigo, que coisa séria nós ouvimos pela manhã aqui, não foi? Quem é salvo, vamos relembrar? Lê palavra, tem vida de oração. Vamos lá, não só estava sozinho não. Tem o quê? Comunhão. Submisso a quem? A liderança. Ei! Aí tem um grupinho aqui chamado os nobres de Tecoa, que já viviam na terra antes do retorno dos exilados. Tecoa ficava a sudeste de Belém. E esse povo era influenciado por um homem que vai aparecer depois no livro de Neemias. Um homem chamado Gesem, o arábio. O que é que eu aprendo aqui, queridos, para nós nessa noite? Infelizmente, eu digo isso com temor e tremor. Alguns, em meio ao povo do Senhor, podem ser péssimos amigos. Alguns, em meio ao povo do Senhor, serão companheiros desleais. Alguns, em meio ao povo do Senhor, só vão reclamar, só vão observar, só vão fazer críticas inúteis. Está aqui os nobres de Tecoa. Mas o que é importante para nós nessa noite? Como Neemias tem algo a nos ensinar demais. Esse homem não permitiu que a rejeição dessas pessoas tirasse seu entusiasmo e tirasse seu otimismo. Quem é que diz que a sua família não vai dar certo? Quem é que tem lhe dito que seu casamento é um fracasso? Quem é que tem lhe dito que seus filhos não vai dar para nada? Quem é que tem lhe dito que você não é cristão? Quem são as pessoas? Neemias não permitiu que isso tirasse o entusiasmo e o otimismo dele para com a boa obra que ele estava realizando.
Esse homem trabalhou com quem estava disposto a trabalhar. Oh, meus queridos irmãos, nós não podemos permitir, guarde isso no seu coração, que a omissão ou que a ausência de alguns nos tirem a alegria da presença dos outros. Nem podemos permitir que o desestímulo de alguns desvie os nossos olhos do alvo, que é a reconstrução da cidade. Quem tem que lutar por sua família é você. Quem tem que lutar por seus filhos é você. Quem tem que lutar por seu casamento é você. Quem tem que lutar por seu ministério é você, meu irmão. Não deixe que essas pessoas lhe desestimulem. Você sabe o quão isso é importante para você. Vou te dar mais um conselho aqui. Nós devemos nos alegrar mais com aqueles que estão conosco, do que nos entristecermos com aqueles que sempre estarão de braços cruzados. Você sempre terá rejeição. Sempre terá rejeição. É natural, quando você está fazendo a obra de Deus, se levantar pessoas contra você. Não desanime. Não deixe que a falta de estímulo tome conta do seu coração. Essa semana até postei lá no Instagram da igreja uma mensagem falando sobre o amargurado. Interessante que essas pessoas aqui pareciam que eram amarguradas. Não permita que um amargurado arranque seu coração, encha ele de ódio, encha ele de desprezo pelas coisas de Deus. Não permita isso. Olhe para a reconstrução que Deus quer que você faça. E mãos à obra. Louvado seja o nosso Deus por isso. Verso 14 e verso 15. Olha o que o texto nos diz. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, presta atenção nessa informação. Colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. Verso 15. O portão da fonte foi reparado por... Foi reparado por Salum. Verso 3, 14 e 15, perdão, vamos reler. Verso 14. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e a tranca. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao rei, até os degraus que descem da cidade de Davi. O que me chama a atenção aqui, irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 13. Quando ele diz: Anum e os moradores de Zanoa repararam o portão do vale. Eles o reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar com os seus ferrolhos e as trancas, e ainda consertaram 500 metros da muralha até o portão do monturo. Presta atenção aqui no verso 13, que eu gostaria de trazer uma informação importante para você. A inteligência emocional, ela é mais importante do que o conhecimento. Muitas pessoas, irmãos, têm uma cabeça cheia, mas possuem um coração vazio. Sabem lidar com livros, com objetos, sabem lidar até com dinheiro, mas não sabem lidar com pessoas. No verso 13 aqui, que eu acabei de ler, a Bíblia diz que alguns construíram o muro, né? Aliás, construíram os portões, colocaram no lugar os portões e os ferrolhos, e conseguiram construir 500 metros de muro. Como esse povo do verso 3 fez muita coisa. Mas no verso de número 14, ele fala do homem chamado Malquias, que apenas conseguiu consertar uma porta e sentar essa porta. O que é que eu aprendo aqui com Neemias? Que os moradores de Zanoa, eles repararam mais de 500 metros de muro. Enquanto que esse Malquias, ele só edificou uma porta e sentou. E eles trabalhavam lado a lado. Mas Neemias tanto prestigia aquele que fez muito, como aquele que fez pouco.
aos olhos dele. Como isso aqui é importante? Porque ele não permitiu que o tamanho da realização de uma pessoa fizesse com que ele não percebesse o esforço da outra. Talvez você chegou aqui nessa noite, ou veio na escola bíblica pela manhã, e você pela manhã tenha dito, mas meu Deus, que grande Deus me foi apresentado na palavra de manhã. Que sermão maravilhoso eu ouvi pela manhã. Mas talvez você não considerou que teve alguém que abriu a porta para você entrar, que ligou o ar, que fez asepsia nos banheiros, que limpou a cadeira que você está sentado. Tem muita gente que aos nossos olhos faz muito, amém, glória a Deus por isso. E a gente tem uma tendência de exaltar essa pessoa e desconsiderar aquele que aos nossos olhos faz pouco. Quem sabe Deus não lhe deu o dom de pregar, mas Deus te deu o dom de intercessor. Quem sabe Deus não deu o dom a você de ser um mestre, mas Deus te deu o dom de exercer misericórdia. Aos olhos dos homens parece que você faz muito pouco, mas aos olhos de Deus seu serviço é precioso demais. Um conselho para todos nós, isso vale talvez principalmente para a nossa liderança. Se nós quisermos motivar as pessoas, nós temos que valorizá-las, nós temos que conhecê-las. Porque tanto nome aqui enfadonho de Neemias, irmãos, porque Neemias conhecia cada um pelo nome e chamava cada um pelo nome. Como isso aqui me chamou a atenção demais. Por que isso é importante? Deixa eu te dizer. Porque, irmãos, os nossos filhos, os nossos cônjuges, as nossas ovelhas, os nossos pastores, os seus amigos, entre aspas, são como clientes para você. Se você não trata bem, tem quem trate. Você, mulher, que não valoriza seu esposo, talvez, trate-o bem. Se você não trata, tem quem trate. Filhos que têm dado trabalho, trate-os bem. Se você não trata, tem quem os trate. Neemias tratava todo mundo, irmãos, com decência. Tanto quem fazia muito, mas aqueles que aos olhos humanos faziam pouco. E ele nomeava um a um. Ele sabia o nome de cada um. Eu já vou para a conclusão nessa noite. Me parece que esse capítulo 3, a gente vê a igreja em unidade. O que está lá em Filipenses 1, 27 ao 28? Firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pelas fé evangélica e em nada, sendo intimidado pelo adversário. Neemias fez o que todos nós devemos fazer: qualificar pessoas para desempenhar o serviço, para desempenhar o ministério. Sabe uma coisa que me chamou a atenção, irmãos? Eu leio esse capítulo 3, eu não vi nenhum carpinteiro, eu não vi nenhum marceneiro, eu não vi nenhum pedreiro. Eu vi mercadores, perfumistas, ourives, sacerdotes e levitas, tudo fazendo papéis de carpinteiro. É o que a gente chama de ministério de muitos membros. Existia no coração daquele povo, irmãos, duas coisas que faltam talvez em nós. Primeiro, motivação. Segundo, entusiasmo. Eu li um dado em uma agência missionária que diz o seguinte: em média,
81 mil pessoas vão para o inferno todos os dias, sem ouvirem nada acerca de Cristo. O problema, irmãos, é onde está o sal. Será que nós estamos no saleiro? Ou nós estamos esfregando na carne? Finalizando aqui, capítulo 3. O mais importante aqui é que ao narrar o melhor momento da sua carreira, Neemias não menciona em momento algum o seu próprio nome na construção do muro. Muito menos como ele organizou tudo. Isso me chamou muito a atenção. Ele tira o seu nome da lista e dá crédito ao povo. Mas nós sabemos que sem o seu carisma, que sem as suas habilidades, que sem, irmãos, as suas proezas motivacionais, com certeza esse povo não teria se envolvido na construção desse muro. Mas Neemias sempre se colocou aqui em segundo plano. E quando você chega lá no capítulo 6, verso 16, quando tudo foi construído, Neemias diz o seguinte: por intervenção de nosso Deus, é que nós fizemos esta obra. Ele está dizendo, só foi possível porque Deus realizou. Você vê um contraste entre Neemias e Nabucodonosor? Nabucodonosor foi quem derrubou aqueles muros. E ele edificou um altar, uma estátua, em glória ao seu próprio nome. O servo de Deus Neemias reconstruiu o muro e não construiu estátua nenhuma naquele lugar. Apenas disse o seguinte: por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Eu finalizo dizendo o seguinte: só Deus, e graças a Deus por isso, pode possivelmente lhe levantar nessa noite. Só Deus pode salvar seu casamento, e louvado seja Ele por isso. Só Deus pode salvar teu ministério, e louvado seja Ele por isso. Só Deus pode salvar teus filhos, louvado seja Deus por isso. Só Deus, irmãos, pode dar motivação e entusiasmo à igreja do Métis, e louvado seja Deus por isso. Por intervenção do nosso Deus, é que nós iremos realizar essa boa obra. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Convido